Zelda Mello, que sobrevoa a cidade nesse momento. Zelda, boa tarde. Onde você está agora? Oi, Maju, boa tarde. Estamos na zona oeste da cidade, que vai se recuperando aos poucos. Você pode ver que os guinchos agora estão rebocando aqueles carros que ficaram bem perdidos ali no alagamento, né? Então é hora de contar os prejuízos. A gente está bem próximo também da CEAGESP, o maior entreposto comercial da América Latina, que o Menezes mostrou agora há pouco numa matéria, e consegue ver daqui de cima uma dimensão do prejuízo, do tanto de frutas, verduras que foram atingidos aí pela água e devem ser descartados. Hoje, por volta das 2 horas da tarde, foi convocada uma entrevista coletiva justamente para divulgar essa medida do prejuízo aqui na CEAGESP. Tem muitos caminhões ainda que estão tendo os motores consertados, porque eles também foram invadidos pela água. E olha, só para você ter uma ideia do que foi ontem, o Rio Pinheiros, que normalmente ele tem 90 metros de largura de uma margem a outra, chegou a ter 250 metros. É muita coisa, Maju. Pois é, Zelda, fazia 15 anos que o rio não enchia assim. E a situação não foi caótica só aqui não, na capital. No interior do estado de São Paulo, 4 pessoas morreram vítimas dessa chuvarada. Em Osasco, na região metropolitana, um menino de 7 anos continua internado em estado grave. Ele ficou soterrado no deslizamento do Morro do Socó. Nós mostramos ontem aqui, Márcio Gomes mostrou essa situação ontem ao vivo aqui no JH, e hoje o Márcio voltou ao local. Homens da Defesa Civil de Osasco voltaram nesta terça-feira a fazer vistorias de casa em casa no Morro do Socó. Essa residência vamos interditar. O problema é que está no morro aqui, onde parte cedeu e provavelmente pode vir a ceder. Aqui ontem foi registrada uma das mais tristes cenas desse temporal: o desabamento de um grande pedaço do morro. Sai daí, homem! Meu Deus! Dos 3 feridos, um permanece internado em estado grave no hospital da cidade vizinha, Barueri. É um menino de 7 anos que ficou soterrado por quase 30 minutos e foi resgatado por moradores. A chuva caiu com menos força neste ponto de Osasco nessa manhã, mas isso não diminuiu o risco para os moradores. O que a gente vê aqui no Morro do Socó é que as construções são bastante frágeis e o terreno ainda está muito instável. Está em risco, com certeza. Principalmente a chuva, mesmo que ela não esteja intensa, o solo já está encharcado, então qualquer quantidade de água faz com que a terra acabe deslizando, porque o solo não está tendo mais condições de absorver a água, né? A lojinha de João Paulo também é a casa que ele divide com mais 6 pessoas. Fica a poucos metros do local do deslizamento. É o ganha-pão da família, mas ele vai deixar tudo para trás. Não vou ficar aqui mesmo não. Não consigo deitar minha cabeça no travesseiro, sabendo que a minha família está em risco. Isso aí, bens materiais, a gente consegue de novo. O importante é a nossa vida, né? As chuvas causaram transtornos em várias cidades da região metropolitana de São Paulo e também no interior. A cidade de Botucatu decretou estado de calamidade pública. Já são 3 mortos vítimas da chuva na cidade. Hoje foram encontrados os corpos de 2 mulheres na zona rural. E os bombeiros continuam as buscas por um homem que está desaparecido. Ontem, um outro homem morreu depois que o caminhão que ele dirigia foi engolido por uma cratera. Nessa rua, a caçamba foi parar em cima do carro. Pirapora do Bom Jesus decretou estado de emergência. Segundo a prefeitura, como o nível do rio continua subindo sem controle, as famílias que vivem às margens foram retiradas e abrigadas nas escolas. As aulas estão suspensas até amanhã. Em Salto, o rio Tietê subiu 6 metros, segundo a Defesa Civil, de ontem para hoje. A praça que ficava aqui desapareceu. A força da água é impressionante. Na capital paulista, um prédio em construção desabou na madrugada de hoje. Ninguém ficou ferido. Quem sobrevive à tragédia tenta retomar a vida. Em Osasco, no centro de cultura da cidade, a sacola de plástico com documentos e algumas roupas foi tudo que Dona Vitória conseguiu salvar ao sair de casa, junto com Cauê, o bebezinho de 11 meses. Eu só pensava só na vida, né, no meu filho. E só nisso, só pegar ele e sair, né, na hora, como muita gente, né.
Só pensando em todo mundo sair. O importante é a vida, né? A gente corre atrás, né? Acho que... Olha só, outro acidente grave no interior paulista aconteceu hoje na cidade de Júlio Mesquita, que fica perto de Marília. E a repórter Prisciele Venturini está no local do acidente. Oi, Prisciele, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. É isso sim, uma cratera de aproximadamente 24 metros de largura se abriu hoje de madrugada e engoliu um caminhão e um carro. Nós estamos aqui perto e temos imagens que mostram que o buraco é bem profundo, né? O motorista do caminhão conseguiu escapar antes da queda, já o do carro morreu. Ele tinha 58 anos. O corpo dele foi retirado hoje cedo pelos bombeiros. A administradora responsável pela rodovia, Leonor Mendes de Barros, a SP-333, disse que o acidente foi causado pela força da chuva que provocou o rompimento de um duto que passa embaixo da pista. A estrada está fechada, que é um problema a mais para a população aqui da região, que costuma usar esse caminho para acessar várias cidades do centro-oeste paulista. A polícia rodoviária já faz o bloqueio e agora o motorista segue por outras estradas. Maju. Obrigada, Prisciele. Do interior de São Paulo, a gente vai para o sul de Minas, porque choveu forte hoje por lá, em cidades do sul de Minas Gerais. A gente vai até Bandeira do Sul. É lá que está o repórter João Daniel Alves. Ele conta pra gente qual a situação no momento. Oi, João, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. A chuva deu uma trégua no final da manhã, então não chove nesse momento, né? Mas choveu durante toda a madrugada e também de manhã. Foram registrados 70 milímetros de chuva aqui na cidade e com esse volume intenso de água, o rio Marambaia, que passa exatamente atrás aqui de onde nós estamos, ele não suportou, a água transbordou e aí invadiu casas de diversos bairros aqui da cidade. Nós temos imagens aí de moradores que tiveram que deixar as casas, enfim, lutando para retirar os pertences, documentos, né, objetos pessoais das residências. Eles tiveram que deixar, a água chegou até 1,5 metro dentro das casas. Enfim, também foram registrados aí quedas de barreiras, foram registradas, e o asfalto cedeu em vários pontos aqui de Bandeira do Sul. E os estragos não foram causados somente aqui em Bandeira do Sul, não. No sul de Minas também foram registrados estragos em Poço Fundo, onde moradores também tiveram que deixar as casas, em Poços de Caldas, Itajubá, Pouso Alegre e também em Itaiandu. E em Campestre, é uma cidade que fica aqui bem próxima de Bandeira do Sul, e onde em Campestre o prefeito já decretou situação de calamidade pública por conta dos estragos causados pela chuva. Maju. Obrigada, João. João falando lá de Bandeira do Sul, no sul de Minas Gerais, e nenhum estado do Brasil tem tantas áreas de risco quanto Minas Gerais. Isso é o que diz um levantamento do IBGE. Olha só, são mais de 8 mil locais em que o risco de desabamentos é constante. Lá na região metropolitana de Belo Horizonte, o esforço é para conscientizar os moradores e evitar o pior. O pedreiro nem acabou a laje e já não pode mais morar na casa. Está barrado, está interditada a casa. Não dá para ficar mais não, é risco de vida, né? A Casa da Família está incluída no grupo de 12 mil moradias em Contagem que ficam em áreas com risco iminente de deslizamentos, segundo a Prefeitura. Mas o risco é ainda maior nesta vila aqui e em outras 7 de Contagem, onde a Prefeitura decretou situação de calamidade. Por isso, 500 casas como esta aí estão sendo interditadas. Os moradores que ainda não saíram precisam deixar logo as residências. A partir de amanhã, todas essas casas começam a ser demolidas. Hoje, a Defesa Civil cadastrou os moradores desses barracos de mais risco. Moradia de reassentamento definitivo vai depender da política de construção do município. Porém, até sexta-feira a gente pretende fazer o depósito do Bolsa Moradia para essas famílias que já estão com aprovação. Este tem sido o período chuvoso mais intenso dos últimos anos na região. Os temporais de janeiro deixaram 33.880 pessoas fora de casa em Minas Gerais. O estado, segundo o IBGE, é o com o maior número de áreas de risco do país, 8.073. São mais de 1.300.000 pessoas vivendo nesses locais. Este geólogo da Universidade Federal do Paraná veio para Minas Gerais ajudar no levantamento dos desastres provocados pela chuva e confirma o perigo. Se o clima continuar chuvoso, o solo continuará encharcado e isso vai deixar sempre mais fácil ocorrer uma inundação ou um deslizamento. Segundo a Defesa Civil, é importante ficar atento aos sinais que surgem antes de um deslizamento. Trinca nas paredes, água empoçando no quintal,
portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando na base do barranco, inclinação de poste ou de árvores. Marie é refugiada do Haiti. Sabia que era perigoso morar aqui com o filho, mas não teve outra opção. E agora está assinando os documentos para a casa ser demolida e receber o auxílio da prefeitura. Assinando isso é garantia de quê para ela? Para ela tá entrando no Bolsa Moradia e tá recebendo o aluguel todos os meses. Sexta-feira, então, deve sair o aluguel. Graças a Deus, tem. Eliana Marques já está por aqui para a gente falar do tempo. Antes, Eliana, eu chamei